Olha aí, pessoal, o Brasil está numa situação fiscal bastante complicada. Eu venho falando sempre disso aqui no canal, é algo recorrente, é algo até trivial, infelizmente, neste governo Lula, mas é sempre bom nós levarmos em consideração alguns fatores importantes nesse cenário, principalmente aqueles que se referem à composição da situação da dívida pública brasileira, que, como eu já repercuti inclusive em outro vídeo aqui do canal, está nos piores patamares desde a pandemia, sem termos uma pandemia. É uma coisa realmente impressionante, um gasto absurdo e que está bastante atrelado à questão dos juros, que infelizmente só vai piorar face a todo esse desarranjo fiscal que nós estamos vivendo. Vamos dar uma olhada nesses números, nessas informações fiscais do desgoverno Lula, mas antes não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo. Se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho. Com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma. Pode ter certeza disso. Então, o déficit acumulado de 12 meses até 30 de abril, o dado mais recente que nós temos, ainda não temos as informações de maio, não vai mudar tanto assim no fim das contas, porque realmente o final do ano passado e de maneira especial contribuiu muito para a composição desses números, desse déficit absurdo que nós estamos acumulando aí. Mas, então, de maneira geral, terminando em 30 de abril um período de 12 meses, o déficit foi superior a R$ 1 trilhão, como a gente já viu aqui, e representa 9,41% do PIB brasileiro, ou seja, praticamente tudo que o Brasil, no período de um ano, produz, 10% disso é o equivalente da dívida, do déficit, aliás, né? Do déficit apenas, do rombo. A dívida está aí, a depender do critério, em 75% ou 85%. O Banco Central Brasileiro diz que é 75%, o FMI diz que é 85%, 86%, né? Mas, então, trata-se de um aumento da dívida que não tem precedentes. De fato, a única situação em que houve um descompasso tão grande entre despesas e a arrecadação, as receitas do Estado, foi durante o período da citada pandemia. E só que tem uma situação muito diferente envolvida nessa comparação, né? Tem uma diferença fundamental na composição desses rombos, tanto de 2020 e 2021, quanto esse agora entre 2023 e 2024. Porque na época da pandemia, dois fatores principais acabaram levando a esse déficit. O pessoal da Revista Oeste traz apenas um, mas não é apenas um, tá? Por quê? Qual é a situação? Você teve o fecha tudo, então você reduz a atividade econômica, por consequência reduz as receitas. As receitas caíram, isso pressiona para baixo o resultado fiscal, torna ele pior por si só. Agora, você teve também um aumento, sim, das despesas, né, os gastos emergenciais, auxílio emergencial, benefício emergencial, liberação de valores para Pronamp e grana para hospital de campanha, essas coisas todas que a gente acompanhou naquela época em detalhes e tudo mais, uma montanha de dinheiro que foi, obviamente, financiada por meio de emissão de dívida. Não tem outra fonte de valores para justificar isso, porque as receitas estavam caindo. Então, receitas caindo, despesas aumentando, você tem um déficit brutal. Foi o que nós tivemos na época da pandemia, portanto. Agora, contudo, o cenário é completamente diferente. O maior componente da dívida bruta brasileira, do valor nominal, não o resultado primário, o resultado nominal, são os juros que incidem sobre a dívida pública. E isso aqui é um grande problema num cenário em que a taxa básica de juros está alta e tende a permanecer alta de acordo com as declarações recentes do pessoal do Copom do Banco Central, né? Então, atualmente, quase 800 bilhões de reais disso aí são juros da dívida pública, deste 1 trilhão de rombo que foi auferido, né? Então, estamos falando de uma parte considerável dos valores. Esses juros da dívida, o serviço da dívida, não entra no cálculo do resultado primário. Então você percebe que ainda assim, mesmo sem juros, o rombo é visível, são quase 275 bilhões de reais nesse período de déficit primário,
antes de pagar os juros. E aí alguém pode falar, tá vendo, a culpa, na verdade, é dos juros, os juros elevados que estão levando a esse cenário aqui, piorando as condições fiscais, piorando a dívida pública brasileira. Em primeiro lugar, os dados do ano passado nos mostram que a dívida iria piorar de qualquer forma, num ritmo maior ou num ritmo menor, porque o governo não conseguiu sequer poupar dinheiro para pagar os juros, o serviço da dívida. Então isso já é um problema estrutural do governo Lula, principalmente se compararmos com 2022, que foi um ano em que o governo Bolsonaro conseguiu apresentar um superávit primário. Ok, não foi suficiente para pagar todo o serviço da dívida, beleza, mas foi um resultado primário. Não piorou tanto a situação da dívida pública quanto o governo Lula fez no ano passado, que foi um descalabro completo. E aí, quanto maior é essa dívida e principalmente quanto menor é a capacidade do governo pagar essa dívida, formar superávites para bancar isso aí no futuro, ou pelo menos custear os juros para que a dívida não cresça como uma bola de neve, maiores serão os juros cobrados pelo mercado. Então, na verdade, esse valor aqui de 10,5% ao ano que nós temos aqui, esse valor, de fato, não é necessariamente quanto o governo paga de dívida pública, porque tem coisas que são ainda mais caras do que isso, porque o mercado não quer comprar nesse patamar. A dívida brasileira é arriscada, nós somos um país emergente, nós somos um país com um histórico bastante problemático e estamos com um governo com um histórico ainda mais problemático. Todo mundo sabe que o governo Lula tende ao gasto excessivo, sempre. Agora, nesse terceiro mandato dele, a coisa ficou ainda pior. Então, a resposta do mercado a esse cenário é a cobrança de uma taxa de juros mais alta. Ah, mas se o Banco Central abaixar isso aí, o custo de forma geral vai cair também. Beleza, você tem que lembrar, os Estados Unidos estão pagando 5,25% de juros em cima da dívida deles. A dívida da economia mais poderosa do mundo, do governo mais poderoso do mundo, da moeda mais forte do mundo. E aí você quer a dívida pública brasileira sendo financiada com 6%, 7%? Isso não vai acontecer com esse cenário norte-americano. Quando a taxa de juros brasileira estava mais baixa no passado, a Europa estava com juros negativos, Japão estava com juros negativos, Estados Unidos estava com 0,5% de taxa de juros. Passou, esse cenário não existe mais. Hoje o Brasil está num cenário econômico mundial convivendo com a situação de taxas de juros crescentes. Não dá para hoje o Banco Central brasileiro reduzir isso aqui. Ah, então a dívida vai disparar. Não, porque você pode cortar os gastos, resolver por outro lado. Você vai conseguir pagar os juros ainda assim e automaticamente você vai conseguir emitir uma dívida para rolar o restante com uma taxa menor, uma cobrança acima da Selic menor, porque você vai apresentar um resultado de confiança fiscal, coisa que o Brasil não tem. Aí que é o grande problema dessa história. Em primeiro lugar, é óbvio que essa brutalidade de valores aqui, 792 bilhões de reais de juros, são cobrados ou são pagos mediante rolagem de dívida, é claro, porque a dívida é muito grande em primeiro lugar. A dívida é brutal aqui no Brasil. Então esse acumulado da dívida leva a um montante de juros absurdamente alto. Você tem que reduzir a dívida, né? Agora acontece que para reduzir a dívida pública de forma nominal, você tem que ter um superávit primário suficiente para pagar isso aqui de juros, né? Para aí depois, o que sobrar, você paga o montante da dívida e vai reduzindo isso aí até os juros ficarem mais confortáveis no cenário, volto a dizer, de alta de juros no mundo todo. Então, é uma situação assim bastante complicada e que coloca em xeque a viabilidade do atual governo, na qual ninguém confia, é claro, mas também de outros governos futuros, que vão herdar esse problema ainda mais agravado. Lembre-se, Bolsonaro e Paulo Guedes conseguiram a duras penas entregar um superávit primário para o Brasil, mas foi depois de muita luta, muita batalha sendo travada no Congresso e de forma geral aí, para conseguir um resultado econômico equilibrado. Lá na frente, quando esses dois palhaços saírem do comando da economia brasileira, do governo, não estiverem mais à frente do Brasil, o sucessor que quiser resolver esse problema vai ter uma tarefa homérica, porque, na verdade, o que já é ruim hoje vai estar pior lá na frente.
no final desse ano, em 2025, em 2026. Então, não é querendo desanimar ninguém, não é querendo ser pessimista, mas o cenário econômico brasileiro, meu amigo, está longe de ser qualquer coisa perto de razoável, de confortável. Mas me diga aí o que você achou dessa história, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.